Olá, amados, graça e paz. Mais um dia segundo Jesus opera em nós, Cristo vive em nós. Então não somos nós que vivemos, mas vivemos segundo Cristo, com Cristo, permitindo o seu efetuar e o seu querer em nós. Como ele mesmo disse ao Pai: Pai, se possível, me passa desse cálice, mas que não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a tua. E assim ele cumpriu o propósito. Ele é o elo da perfeição, mas nós temos de ser os seus imitadores, porque tropeçamos em vários pontos, mas ele nos justifica, é na nossa fraqueza que ele nos aperfeiçoa. Quando estamos fracos, aí é que somos fortes. Aquele que se julga forte, cuide para que não caia. Temos que perseverar. Se tiver de gloriar em algo, glorie antes em nossas fraquezas. Salmos 95, o salmista convida a louvar o Senhor e celebrá-lo de viva voz. Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Porque ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvides a sua voz, não endureça os vossos corações como em Meribá e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Sabemos da murmuração, da desobediência daquele povo, aonde ele nos disse por estes dias: o meu povo cometeu 2 crimes. Rejeitaram a mim, a própria fonte de água viva, e cavaram as suas cisternas rachadas, cisternas que não retêm a água, que simboliza o coração petrificado, coração que não retém a palavra, que é a água, que é viva e eficaz. Ele disse: aquele que beber desta água, aquele que com o coração contrito e arrependido, ele não despreza, torna-se uma fonte a jorrar, porque a boca fala o que o coração está cheio. A água transformada no vinho novo, o vinho definitivo, permanece com a alegria do coração, segundo seja qualquer for a situação, ele não retrocede, porque Jesus não agrada daqueles que retrocedem. A fé tem que ser participante do início ao fim. Ele mesmo disse que não tem prazer naqueles que retrocedem. Vigiai com a incredulidade. Ele dizia: homens de pequena fé, por que duvidastes? Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, e disser a este monte: lança-te ao mar, assim te sucederá. Assim como ele foi comer figos daquela figueira que não havia frutos e somente folhas, ele disse: seca-te imediatamente, que ninguém mais coma frutos de ti. E assim se procedeu, tudo segundo a sua palavra. E nós anunciamos não aquilo que nos é próprio, mas anunciamos aquilo que é do alto, aquilo que ele libera através da nossa voz, e dia após dia
nós anunciamos a sua verdade, que é viva e eficaz, que é acompanhada do seu poder e da sua autoridade. Aleluias, oh glórias a Deus. São palavras não meramente humanas que não se produzem a profecia, mas são palavras que Ele libera em nós. Nós falamos pela voz do grande profeta, o único bispo e bom pastor que deu a sua vida por amor das ovelhas que são do seu aprisco e ouvem a sua voz. E assim nós anunciamos dia após dia aquilo que Ele coloca em nós, aquilo que Ele mesmo anuncia, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E devido à desobediência, os filhos da desobediência, é que vem a ira do Cordeiro. Aqueles que acumulam iniquidade sobre iniquidade, aqueles que andam segundo a parcialidade, aqueles que aceitam suborno, aqueles que tomam por empréstimo, se torna escravo daquele que tomou por empréstimo. Mas nós não somos dos traidores da fé, nós somos daqueles que permanecemos segundo o autor e consumador da nossa fé, da qual a fé tem que ser participante do início ao fim, segundo a sã teologia de Cristo, do qual deve ser anunciada sempre nos últimos tempos, pois muitos amoldaram seus ouvidos somente naquilo que lhes agrada. E quando ouvissem a sã teologia de Cristo, sentiriam como cócegas em seus ouvidos. Mas Ele também nos ensina. Esta casa é uma casa amotinada. Aquele que quiser ouvir, que ouça. Aquele que não quiser, que não ouça. E cabe a nós perseverarmos dia após dia, segundo a verdade, segundo o que Ele nos determina, rompendo de fé em fé. Jamais fazemos a nossa própria vontade, mas sim a vontade daquele que nos chamou. A ponto, Ele disse, aquele que perder a sua vida a encontrá-la. Lembrai-vos que os apóstolos, por serem martirizados, alcançaram a ressurreição excelente. Ele mesmo disse, nem um fio de vossa cabeça se perderá, e alcançará as mansões celestiais. Aleluias! A terra prometida, a qual nós almejamos dia após dia. Aquilo que os olhos nunca viram e a mente nunca imaginou. E assim nós perseveramos, rumo, marchando adiante, sem murmurações, sem duvidar, rompendo dia após dia, segundo Ele determina o seu efetuar e querer em nós. E nós somos abençoados nas regiões celestiais em Cristo, porque aqueles que estão em Cristo não há condenação. Pela graça sois salvos, sois cumpridores. Pela graça somos aqueles que alcançam, se tornam a própria justiça de Deus, como casa do Deus vivo, como justiça, como edifício, como lavoura do Deus vivo. Isso nos é imputado como justiça. Lembrai-vos de Noé, que por perseverar ele mais 7 e crerem, isso foi-lhe imputado como justiça. Mas para aqueles que estavam segundo a injustiça, como a Bíblia diz, quem poderá compreender esta palavra? Mas foi como cheiro de morte, porque condenou aqueles que não creram. E assim nós perseveramos dia após dia, anunciando a nossa fé, rompendo nela, jamais sem duvidar, crendo de todo o coração, de todo o teu entendimento, de toda a sua alma. Amarás somente o Senhor teu Deus, amando o próximo como a ti mesmo, anunciando a verdade para que haja salvação,
Temos que ser guias de cegos para aqueles que estão segundo as trevas. Temos que ser luz, iluminar para aqueles que ainda não conhecem essa verdade. Porque através do nosso bom testemunho, eles vêm até Cristo e após conhecer a Cristo, eles seguem pelo conhecimento a Ele e se tornam multiplicadores de almas. Esta é a multiplicação de pão. É aqueles que anunciam a verdade para que a unidade da fé, a Bíblia diz em Atos, que Deus ia acrescentando a unidade da fé às almas. A partir de quando anunciamos a verdade, o Evangelho é que vai multiplicando os pães. O Espírito Santo convence o pneuma, o fôlego de vida, sobre os seus maus caminhos, e eles se arrependem. O vinho definitivo, a água, a palavra que é viva e eficaz, transformada no vinho definitivo, faz a expiação pelos pecados. E o Espírito, com as advertências, aqueles que passam a ouvi-lo, continuam no caminho. E Jesus diz, está lá em João 14, no versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito, o primogênito da criação e ressurreição, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E assim nós perseveramos, dia após dia, anunciando o Evangelho. Porque ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não teríeis muitos pais. O Evangelho aqui é a multiplicação dos pães. E assim nós anunciamos dia após dia. Porque está escrito, o meu povo perece por falta de conhecimento. Meu povo é negligente no ensino. E aqueles que perseverarem segundo o espírito do eu, grande é a queda, porque quando louvam e adoram são lábios mentirosos, somente com mover de lábios e um coração distante, porque o Deus desta era perversa cegou o entendimento dos descrentes, para que não creiam, não vejam a revelação, a imagem e a glória do Deus Altíssimo, que é Cristo ungido, Jesus, o Filho do homem, a natureza divina. E movem os lábios com o coração distante, levantam as suas mãos aos céus, cheias de mãos, cheias de sangue de inocente, porque enganam a muitos. Esta é a maneira não é se de admirar, porque o próprio anjo disfarça de anjo de luz, o ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Temos que ficar vigilantes para não sermos seduzidos, porque está escrito, temam assim como a serpente enganou Adão e Eva no paraíso, ela venha vos seduzir e vós afastar tão rápido da pura devoção de Cristo. E assim nós perseveramos dia após dia, porque agindo Ele ninguém impedirá, tudo é possível. Aquele que crê, o justo viverá pela fé. Que o Eterno nos abençoe, nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.